aqui. E bem-vindos à última semana que eu faço isso. A gente começa hoje com o Juan. Quinta-feira a gente vai falar de dor orofacial. E sexta-feira a gente encerra de dança e balé em particular. E as conversas todas vão estar gravadas ao longo do tempo. Hey, Juan. Olá. Tudo bem? E espero que vocês... Estava só avisando a todo mundo que a última semana vocês encerram esse ciclo de entrevistas. E bom, bem-vindo, Juan. Eu consegui, pela segunda semana seguida, ligar a câmera e ela está virada para o computador, não está virada para mim. Mas Juan estudou administração de empresas e tem experiência não só na área de saúde, tratando de lesão crônica de pele, como também atual diretor de marketing e captação de recursos de uma fundação que tem em Nova York, chama Smile Train, com vários braços ao redor do mundo, que tem o interesse de as pessoas que não têm acesso a tratamento, mas nasceram com problema craniofacial, fissura palatina, lábio palatino em particular. Então, bem-vindo, Juan. Obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você é um cara ocupado, bem mais ocupado que eu. Oi, é um prazer, doutor Alexandre, estar aqui, né? A gente já tinha acompanhado, tem acompanhado desde o começo, né? Quando você lançou essa série de lives que está maravilhosa, né? Cheia de diversidade, com vários assuntos, pessoas, histórias diferentes, né? E que bom, é uma honra para mim estar aqui compartilhando um pouco aí da minha vida, das minhas experiências, aí com esse olhar científico, né? Não, obrigado a você. Eu estou vendo que vários alunos das lives estão conectados assistindo você. É Raíza. verdade, estou vendo aqui. Tá, então vamos começar. Eu fiz uma apresentação rápida sua, mas eu queria que você expandisse como quisesse e já começasse a comentar nessa percepção que existe de se evitar que orientação sexual tem uma base biológica. E por isso essa resistência toda de estudar a questão até muito recentemente. Mas se você pensar bem, acho que qualquer um que pensar de forma racional, sugerir que isso é uma escolha é muito complicado, é muito simplista, né? Muito simplório. É verdade. Então, É verdade. E eu acho que, assim, na verdade, quando a gente estava conversando em falar sobre, né, sobre esse assunto, né, eu acho que hoje, né, depois que você já é adolescente, que você já está mais velho, você começa a entender o que você foi passando quando você era uma criança que não entendia as coisas ainda, né? Você tinha uma visão muito inocente e ingênua até, né? E até por conta que naquela época não se tinha internet, não se tinha acesso às informações, né? Então eu acho que, assim, mais ou menos quando eu tinha uns 8 anos, teve uma vez que eu vou ilustrar com uma passagem dessas, né? Que eu comprei uma revista, que na verdade é uma revista feminina, uma revista para adolescente, para teenager, para meninas, né? Tinha um menudo na capa, né? Era nos anos 80. E aí eu comecei a ler essa revista, né? Lendo dos assuntos, e quando eu do nada eu falei, nossa, mas tem alguma coisa que não tá encaixando nessa revista. Aí eu olhei pra capa, olhei pra dentro, aí eu falei, não, acho que essa revista é pra menina, né? Porque os assuntos eram pra meninas ali, né? Que era falando dos fãs, que eram, né, a boy bands da época, que era de dicas de como ficar mais bonita, de autoestima, dicas de maquiagem, né? E aí, signos, né? O seu signo do seu amor, não sei o quê. E aí eu falei, opa, acho que tem alguma coisa, né, é errada, mas mesmo assim, na inocência, eu ainda não entendia. Eu saí daquilo com... Acho que foi a primeira vez que eu percebi que alguma coisa não estava, né, encaixando. E aí depois, acho que com até uns 12 anos, mais ou menos, né, que você começa, então, a entrar no outro mundo, né, de adolescência, de cobranças, né, e outras coisas, que você percebe nessa questão do desejo sexual, que vai aflorando, né, com a idade, com os hormônios e tudo mais. E eu sempre fui quer dizer, eu venho de uma família que é espanhola e baiana, que são muito católicos, né, eu fui criado
nesse ambiente e tudo mais, nessa religião, e a gente vê essas questões como algo que é errado, né? Que você tem que ser punido, que você vai estar cometendo um pecado, que você... Então, isso já é uma coisa que é um bloqueio que já vem, na verdade, dentro da própria família, né? Então, eu acho que, mais ou menos, eu estudei também uma escola de freiras, né, no método Montessori, até os 10 anos, né, e eu acho que, assim, se a gente, às vezes, terminando a faculdade, com o colegial, né, o ensino aí, com 17 anos, você já é obrigado a escolher uma faculdade, a sua profissão do resto da sua vida. E eu acho que isso nem essa questão, né, de com 17 anos escolher a sua profissão, né, e depois a gente vê muita gente frustrada na profissão e tudo mais, porque acho que não dá nem tempo de você ter maturidade para escolher uma profissão que você vai gostar. Agora, quanto mais a gente vai falar sobre essa questão de desejo sexual ou de orientação sexual, né, quando você é uma criança, né? Então, assim, em 85, né, eu tinha 5, 6 anos, a gente não tinha internet, não tinha informação, os pais não tinham, os pais não foram educados para educar os filhos, né? E aí a gente vai, né, vindo aí dessas outras gerações também, né? Não, perfeito. Eu acho que a experiência que eu tenho com as pessoas é muito, muito parecida com essa, de que, né, você fala com as pessoas. Uhum. Óbvio que, da mesma forma que eu não escolhi ter a altura que eu tenho, Uhum. quem escolhe esses traços físicos, né? Você mencionou uma coisa interessante que já foi conversada aqui em outras entrevistas, Uhum. que é a escolha da carreira para a vida versus esse momento atual em que a gente tem que pensar, como um jovem, imagino, tem que pensar em Uhum. considerar se reciclar mais frequentemente e ter umas carreiras Uhum. de anos de longevidade. É mais ou menos a tua experiência, né? Você estava numa área, É. agora está de volta à tua formação e você É. está navegando o mercado da mesma forma, não? Na verdade, quando eu terminei, né, o terceiro ano, eu queria ser jornalista. Então, assim, não tem absolutamente nada a ver com o que eu gosto, com competências, e muito menos naquela época ainda, né? Então, para você ver que eu mesmo passei por... Aí eu terminei, na verdade, eu não tinha nem condições de fazer faculdade, fiquei uns 3 anos trabalhando para sustentar a família, era época de exército e tudo mais. Então, na verdade, eu fui só com 3 anos depois que eu consegui fazer uma universidade pública, porque eu também não tinha condições de pagar, né? E Uhum. aí, então, que eu vi que realmente eu gostava mais dessa questão de administração, do marketing, de vender, né? E depois eu acabei entrando numa empresa aí que de saúde, né? E juntando essa questão de vendas com marketing, com o centro cirúrgico, né? Com os profissionais da medicina. Então, eu acabei tendo esse conhecimento biológico e técnico que eu sempre gostei, na verdade, também, né? E no fim, a vida foi me empurrando para essas situações, para fazer eventos médicos. Depois eu trabalhei uma parte com eventos também, né? E eu acho que hoje, nessa profissão que eu tô, eu acabo juntando muito dessas coisas que foram aparecendo na minha vida, né? Que é toda essa trajetória ajuda muito para conseguir fazer hoje o que eu faço com mais experiência e tudo mais. Então, no fim, acho que ajudou essa multiformação aí ao longo da vida, né? Não, perfeito. Voltando ao pensamento inicial, o que acontece, né? E aí eu queria que você refletisse, usando o seu conhecimento também de saúde. Nos anos 70, um antropólogo inventou que todo mundo tinha que se encaixar ou no sexo masculino ou no sexo feminino. E isso é Uhum. relativamente recente, esses últimos 60 anos, essa coisa. Ou você é homem ou você é mulher. E no final das contas, Uhum. né, tem o sexo biológico Uhum. que faz Uhum. a cada 100 vezes, a cada 1000 vezes, né, que não é óbvio, Uhum. versus o desenvolvimento neurológico da sua orientação, Uhum. né? Uhum. E tá na hora de repensar essas coisas, não? Eu também acho, porque assim, na verdade, na hora que o seu nome sai ali, né, na certidão de nascimento, que é definido masculino ou feminino, né, você é uma criança, é um bebê, você não consegue nem expressar, o seu neurológico não está nem formado, né? Então, assim, eu acho que, na verdade, a gente vai se desenvolvendo num meio, né, numa sociedade que já veio com esses conceitos, que foi educada dessa forma, né? E a gente tem hoje, né, depois, acho que do advento aí da internet, né, lá para os anos, né,
se popularizou mais nos anos 80, 90, a gente conseguiu expandir muito a forma de comunicação, né, de manifestação de tudo, né? Acho que é uma outra revolução e daqui a alguns anos a gente vai, se é 4.0, não sei qual que é o nome, mas a gente passou, né, por transformações muito positivas e acho que essa questão da educação e da formação, né, onde as pessoas são formadas, né? Porque por mais que tenha alguma coisa genética ali, que tenha, enfim, né? Pode ter alguns estudos, eu acho que o determinante social é muito forte, né? Em desenhar, né? Como essa pessoa vai pensar, como ela vai interagir, quais vão ser os valores, as crenças dela, né? E como ela vai desenvolver isso, né? Então, depois a gente teve aí movimentos aí também, né? Da causa, né? Que na minha época era LGBT, agora já é LGBTIQ+, enfim, foi abrangendo até outras, né, vamos dizer, subdivisões de uma mesma, que ainda está em transformação, então é tudo muito novo também, né, essa categorização de homem e mulher não existe mais hoje nessa sociedade que é globalizada, e que todo mundo pode falar, e todo mundo pode ter acesso à informação, a estudos clínicos, né, também, que a gente vai falar um pouco, acho, esse amadurecimento nessa luta da liberdade, né, dessa orientação sexual, a educação é a chave para tudo isso, né? Não, E perfeito. formar as próximas gerações. Eu acho que você falou tudo aí, quando as pessoas serem formadas para pensar de forma criticamente. Quando você ouve, por exemplo, uma pessoa como eu sugerir que a orientação sexual tem o mesmo mecanismo biológico que tem, por exemplo, a tua altura, peso, quantidade de açúcar no teu sangue ou a sua pressão arterial. Em outras palavras, é exatamente o que você falou, né? Tem esse componente genético, tem a influência do ambiente e na verdade, é relativamente simples de explicar. Existe variação na população e pronto. E te surpreende o conceito ser relativamente simples assim? Então, uma das coisas é que a gente cria tantos tabus e tantas coisas em cima do tema que esquece de todas as outras variabilidades, né? Genéticas, ou de genótipo, fenótipo, enfim. E eu lembro que quando eu tinha uns 12 anos, eu estava na sexta série, acho que era no 1992. A gente tinha que fazer um trabalho sobre homossexualidade em revistas, né? Então era uma coisa simples, você pegar a revista da sua casa, olhar e tal. E coincidentemente, em casa, tinha uma revista que era uma revista da Veja, e a capa falava sobre homossexualidade, né? Enfim, eu não lembro direito os dizeres, eu lembro de algumas imagens, né? Porque eu li e reli, porque acabou sendo muita parte do trabalho. Acho que a conexão do Juan está oscilando. Ele já entra. Tá me ouvindo? Ouvindo. Beleza. E nessa pesquisa, né, nesse trabalho aí de escola, né, tinha algumas coisas falando sobre isso, e eu acho que hoje a gente já avançou muito, né, do que aconteceu. A gente já vê várias abordagens mais complexas, né, desses fenômenos humanos da realidade social, e que reconhecem o ser humano como um sujeito que está ativo ali, né, um produto sociocultural, e a gente vê algumas metodologias aí de estudos seguindo os pesquisadores mais sociais, que a gente sabe que o efeito, né, multifatorial, aí, social e tudo mais, acaba interferindo também na formação dessa pessoa, nos papéis que ela vai desenvolver na sociedade, né? Então, eu acho que a filosofia da ciência, né, a origem dessas crenças, às vezes crenças limitantes e conhecimentos, que a epistemologia, né, no termo, desse método científico, junto com pessoas, com minorias, né, com algumas partes de populações, né, precisa-se ter essa compreensão, né, dessa metodologia num âmbito maior, né, onde a gente tem aí, independentemente da carga empírica que o cientista, né, já que a gente está falando de ciência, né, vai trabalhar, mas pensando, né, nessas outras questões sociais também, né, que passam aí pela percepção do pesquisador, enfim. Né?
Não, é verdade. A gente falou de uma outra conversa. A gente foi nessa linha do viés da pessoa, e aí o viés da pessoa que está estudando também, né? E é Uhum. difícil não se dissociar da forma que você pensa. Isso é uma boa É. reflexão. Uma coisa que é interessante, a minha experiência em particular, quando comecei a me interessar pelo tema em combinação com biologia, é que primeiro existia uma resistência a estudar a questão, a conexão do Juan está oscilando. Deixa eu repetir o que eu falei, que eu não sei se você perdeu a última frase que eu falei. De, Existia uma resistência em se estudar o tema, porque é aquela coisa do aham, tabu, das crenças sociais e sim. da maneira, principalmente um país como o nosso Brasil, que é conservador por natureza. E tinha um outro Uhum, lado da moeda. Tanto o grupo que tinha uhum, orientação sexual distinta não gostaria necessariamente da ideia de se estudar, porque a possibilidade de se achar um problema biológico poderia sugerir que teria uma cura para um problema. E entendi. do outro Uhum, lado da moeda, as pessoas que não gostam da ideia de orientação sexuais diferentes de heterossexual queriam que se estudasse para se achar esse tal desse problema, para aí você dizer, não, isso é um problema. E, de novo, no final das contas, e isso primeiro, isso atrasou a conversa décadas, né? Porque aí a gente não estuda. aham, E a segunda coisa é que não tem a melhor evidência surgiu agora nesses últimos 2 anos que, de novo, a orientação sexual se comporta como pressão arterial, como uhum, a quantidade de açúcar no sangue, altura. aham, São muitos genes, efeitos pequenos e tem um peso importante no ambiente, na maneira de aham, expressar isso. E, uhum. de novo, está na hora das pessoas começarem a aprender um pouco mais de biologia, não? É verdade. E eu concordo também com isso. E eu acho que quando você tenta criar um processo e um fluxo, né? Porque aí você acha um gene, mexe no gene, resolve o problema. Só que não é só o gene, né? E essa questão, até quando a gente fala mutação, né? Acho que a palavra mutante parece que tem até uma carga meio pesada, né? Porque muitas pessoas, mutante é uma coisa, é um monstro, é uma coisa que saiu do normal, né? Ele mutou, o gene mutou, parece fugiu, né, do padrão, né? Então eu acho que isso com certeza tem esse peso, né? Mas eu acho que a construção dos comportamentos, né? As orientações da pessoa de gostos e tudo mais, inclusive orientação sexual, né? Que é diferente da maioria da população, assim como tem tudo isso, né? Todas as outras variáveis, né? A pressão arterial, entre outras, que também tem a carga genética, né, envolvida, né? Muito Não, interessante, realmente. André sugeriu que quando se aprende, e meu viés é falar em biologia, né? Mas óbvio que o ponto inicial de eu começar essas conversas era também ressaltar a área de humanas. Ela sugeriu Uhum. que empatia era uma coisa importante para as pessoas aprenderem, né? Uhum. E não é uma coisa simples, né? A gente parece que assume que as pessoas têm empatia, mas não é todo mundo, É, né? é verdade. E quando você está na causa, né, quando você se vê, né, nessa questão, a gente já puxando para essa questão de não ser o padrão normal, né, ou né, toda a questão de bullying e tudo mais, né, não se colocar no lugar do outro de verdade, né, porque é muito fácil você é, superficialmente falar, ah, não, vai passar, não escuto o que ele fala, mas isso não é empatia. Empatia é você entender e se colocar naquela pessoa, sentir aquele sentimento e dar uma resposta para aquilo, né? Então, acho que isso realmente, não só para isso, mas empatia no mundo para qualquer outra coisa, né? Não, é verdade. Qualquer E, situação. e se você olha o dado, aí que fica mais complicado argumentar, né, contra. Porque quando você olha o dado que sugere, por exemplo, que existem as pessoas, não, um casal homossexual não deveria criar criança, porque Uhum, a formação dessa criança vai ser deturpada, por aí vai. uhum, Você olha todos os indicadores de performance na escola, né, de como essas crianças vão uhum, na escola, quantidade de empatia, elas são uhum, tão boas ou melhores do que filhos de pais heterossexuais em todos os aspectos que você queira medir.
No final das contas, Uhum. parece que você queria ter pais homossexuais, você vai ter uma melhor formação. Ah, e, e isso é interessante, né? Porque essa semana no Brasil está tendo uma discussão desse nível, né? Com a coisa dos pais. Exatamente. Sim, com certeza. Eu acho que é um bom exemplo para a gente ilustrar, né, essa campanha aí que causou polêmica. Eu não sei nem se está nos Estados Unidos, que a Natura hoje é global, né? Comprou a Body Shop, enfim, tem outras empresas e tudo mais, mas eles usaram, né, uma imagem de um pai, que na verdade é o filho da Gretchen, né, que é Tami Miranda, um ator, enfim. E hoje, isso, assim, nas redes sociais, você vê muita gente, algumas aplaudindo e outras achando um absurdo, porque como que vai ser um pai que é uma pecadora, que é não sei o quê, enfim, toda aquela questão. Por um lado, a polêmica vem, né, para falar-se desse tabu, né, mas por um outro lado a gente vê o quanto a gente ainda está com muito caminho para ser caminhado nessa questão ainda, porque se isso é um absurdo, é porque essas pessoas estão considerando isso uma coisa muito fora do normal, né? Porque numa sociedade mais avançada, por exemplo, a gente pega aí o norte, né, da Europa, né, aqueles países onde a gente já tem, né, uma sociedade com mais educação, há muito mais tempo, é totalmente normal isso, uma coisa normal, se é ou se não é o figura do pai. E hoje a gente vê que as famílias mudaram muito também, né? E na verdade não é aquela estrutura do pai, da mãe que casou, não, hoje a gente tem a gente, né, vê famílias, né? Então, é o avô que cuida, ou é a mãe que trabalha, o pai trabalha, e quem passa o dia inteiro educando é a avó, que já é de uma geração lá para trás, né? E tios, ou enfim, né? Então, hoje a configuração da família é totalmente diferente do que a nossa geração mesmo, né? Dos meus pais, não é? Mudou-se muito, né? Evoluiu muito. Então, eu acho que quando isso for ainda considerado um absurdo, né, e não algo a ser celebrado, é uma coisa que é ainda muito. A gente ainda está num nível muito. Acho que abriu-se muito a cabeça, né, se falou muito sobre a questão, mas ainda é agressivo até, né, para algumas pessoas, né. Então eu acho que a gente precisa falar, né, muito ainda sobre, né, porque ainda existe, né, esse tipo de conceito, de visão, né? Não, perfeito. Tem, eu concordo. Acho que um dos melhores argumentos que eu conheço é você perguntar, né? Se você perguntar para essa mesma população, e aí a gente pode usar qualquer que seja, você gostaria de ser tratado como a mulher é tratada? Você gostaria de ser tratado Uhum, como o negro é tratado? Você gostaria de ser tratado uhum, como o homossexual é tratado? E se a uhum, resposta é ficar calado, uhum, significa que a pessoa não só sabe como essas pessoas estão sendo tratadas, é, mas está sendo conivente, né? uhum, E aí tá se aproveitando da situação, já que você não é daquele grupo, óbvio que você está. uhum, aham. E é muito complicado, eu não conheço ninguém que consiga me persuadir fora desse argumento, É verdade. que seja contra. Uhum. Porque Que é a assim, questão da empatia, né? Na verdade, se você se colocar. E se você for ver bem, né? Existem várias questões, vamos dizer assim, que as pessoas têm o seu ponto a ser, né? Socialmente questionado, né? Ou por você ser homossexual, ou por ser pobre, ou por você ser feio, ou por você ser, enfim, né? Várias coisas, né? E aí a gente entra em alguns gatilhos também que, dependendo dessa formação, dessa educação aí que a pessoa teve, pode acarretar num processo de autoestima baixa, né? De depressão e tudo mais, né? isso é um ponto importante, né? Porque os índices de ocorrência dessas, né, problemas Uhum, psicológicos ou reações psicológicas negativas, como você falou, depressão, uhum, baixa autoestima, etc., são maiores se você sofre ou tem essa estigmatização ou se você tem essa autoestima mais baixa, né? uhum. É verdade. E você tem experiência com isso em primeira mão, né? Que você estava comentando comigo. Sim, eu acho que ao longo, né, desse nosso desenvolvimento, né, de como a pessoa se sente e tudo mais, eu acho que a população, né, enfim, já que a gente está falando da questão da orientação sexual, a gente sabe, né, e vê, né, por amigos ou por publicações ou por, enfim, que existe, né,
uma consequência mais pesada para essas pessoas que são, vamos dizer assim, discriminadas, né, pela sua orientação sexual, e que isso fica marcado, né, muito fortemente em questões que vão começando ali com a baixa autoestima, porque o indivíduo ele não está se encaixando no que é normal para a sociedade, né? Então ele começa primeiro, né, a não se aceitar, porque eu fiquei num limbo aí que eu não sabia se era pecado, o que era, se podia ou não, então eu negava, né, como muitas pessoas ainda passam por isso, e eu acho que quanto mais a gente falar sobre esse assunto, né, a gente vai tirando esses estigmas, né, e quebrando esses tabus, né. Então, essa questão da sua própria autoaceitação, que eu acho que é a chave, o grande segredo, né, que muitos remédios não vão fazer o efeito na causa, porque eu acho que tem um componente social muito maior, né, e psicológico, né, e tudo mais, com a própria aceitação da família, porque eu não me aceito, aí eu acho que a minha família não me aceita, eu nem perguntei se eles aceitam, né, ou eu acho que a sociedade não me aceita, ou que os outros grupos, né, não me aceitam, o próprio trabalho, né? Eu vou ser discriminado, eu não vou ser contratado se eu falar. E aí você vai entrando num processo que você vai fechando, né? Assim, é uma introspecção, né? Porque eu não vou falar porque o que eu falar pode ser criticado, ou porque eu não confio no que eu estou falando, né? Então vão vindo medos, e aí você vai entrando num vórtice aí, né? Num redemoinho negativo que vai te puxando para baixo, né? Onde aí você vai tendo, vai né, experimentando vamos dizer assim, várias situações, né? Como o não sentir mais interesse por fazer as coisas, né? Você se sente sem vontade, acorda e não tem mais aquela alegria, uma motivação, porque você começa a ter... Aí já entra, eu acho, acredito, né? Então, em processos químicos, né? De produção de endorfina, de você não querer fazer esporte, de você não querer se cuidar, né? Porque é sua imagem, né? E aí vai entrando em processos de depressão, né? Então, ansiedade por não corresponder à sociedade. Então, você tem transtornos de ansiedade generalizado, TAG, e outros transtornos que podem se somar, né? E você deixando isso passar, porque, como a gente sabe, né, a depressão hoje está atingindo aí quase 20% aí da sociedade. Então, é uma questão de saúde pública mundial, né? E às vezes a pessoa nem sabe que está doente, que isso é uma doença, né? Então tem outras coisas que vão desencadeando por trás dessas questões aí de autoestima, né, baixa, né, que não é só no caso homossexual, né, ou da orientação sexual, mas de qualquer outra pessoa, né? E a gente vê aí números alarmantes, né? E o Brasil ele participa, né, de um plano de ação sobre saúde mental, né, que começou em 2013, vai até esse ano, né, esse tratado, né, onde eles buscam-se, né, alternativas para reduzir a taxa de suicídio em 10% até esse ano, né, que a gente está agora, né, sabendo-se que, na verdade, as últimas pesquisas mostraram que até 2016, né, de 2010 a 2016, a taxa de suicídio global caiu 9,8%, alguma coisa assim, quase 10%. E a única região que apresentou aumento foi nas Américas, no continente americano, de 6%, sendo que o Brasil conseguiu se destacar, crescendo 7%, indo em total contramão do mundo que caiu, né? Então aí a gente precisa se perguntar por que isso está tão marcante, né? No Brasil, né? E a gente sabe também, pelas pesquisas, que o índice, né, nos jovens é muito grande, né? Na verdade, no mundo, a gente tem cerca de 800 mil pessoas morrendo por ano, né? Então, é um número muito grave, né? E nos Estados Unidos também, né? Você morando aí, né? A gente não tiveram alguns episódios aqui no Brasil, mas isso é muito forte aí nos Estados Unidos, e também, né, nas últimas décadas vem aumentando mais de 30% o crescimento dessa taxa, né, sendo que jovens, né, adultos e adolescentes, é quase 50%, né, o número de aumento nessa faixa etária, né? Então isso a gente percebe, alguns estados, né, nos Estados Unidos, na questão do isolamento geográfico, né, de as pessoas morarem longe, né, do isolamento social, dificuldades financeiras, aí entra a dependência de drogas, problemas de saúde mental, que vai cada vez mais agravando toda a situação, né?
Não, é perfeito. Você mencionou os Estados Unidos, só para confirmar o dado. O suicídio aumentou aqui nos Estados Unidos em todas as faixas etárias, com exceção dos velhos de 75 anos. E não tem uma explicação. Essa coisa que você está sugerindo, essa combinação de fatores. Inclusive em faixas etárias bem novas, né, de 10 a 20 anos, por exemplo. O que é bastante preocupante que você sugeriu. Você mencionou uma coisa interessante ainda. Isa Passos mencionou uma coisa que é parecida com você sobre a coisa de se isolar. Né? É um desses gatilhos, né? E uma coisa interessante, outro dia, um dado, porque eu tenho interesse sobre dor em geral também, e daqui conversa sobre dor. E essa dor psicológica, essa dor emocional que você está mencionando, ela dói tanto do ponto de vista bioquímico no cérebro, quanto a dor física. Esse sentimento de baixa autoestima e você se culpado e agora e você não poder ser você mesmo, dói tanto que você tem injúria física de tecido e etc. E não é trivial, porque é uma coisa que a gente também não lida bem. Saúde mental, a gente está muito atrás nessa questão, né? Eu acho que uma das coisas que é muito importante também, né, de lembrar é justamente essa dor, né, que não é uma... Porque assim, você quebra uma perna, você vai num hospital, num pronto-socorro, enfim, você praticamente resolve muito rapidamente um problema que, sei lá, em alguns meses vai fazer fisioterapia e tudo mais, então é muito mais fácil. Agora, uma dor na alma, você precisa de todo um trabalho. Eu fiz, antes de eu, né, ter esses processos, eu tinha feito 8 anos de terapia. Então, assim, como que eu fiquei 8 anos fazendo uma terapia e não foi notado esse problema de baixa autoestima, ou como desenvolver essa coisa, né, de acreditar em você mesmo. Então, até mesmo a questão dos profissionais que estão lidando com a saúde mental, né, enfim, e o quanto é difícil, né, essa dor que dói tanto que a morte é a única resolução. É um desespero tão grande que você quer se livrar daquilo de qualquer forma, né, e aí você tem, né, que nem estava falando nos Estados Unidos, o acesso à arma é muito fácil, né, então a maioria das mortes lá são realmente por uso de arma, que é aquela coisa do gatilho final, do desespero e tudo mais. E hoje a gente tem, né, no Brasil, a gente tem o telefone, né, do 188, que é do Centro de Valorização à Vida, e várias iniciativas aí, 24 horas, para dar uma palavra, para dar uma orientação, né, porque a gente precisa muito falar sobre isso, né? Não, é verdade. O que você falou é muito importante, porque é exatamente isso que você falou. A pessoa que está que experimenta depressão, ela está oscilando os níveis bioquímicos e se chega ao ponto que combina a oscilação para baixo com aquele momento, basta aquele momento de você passar daquela coisa racional, pega uma arma e dá um tiro, sobe no prédio e pula lá de cima. Se você tiver a chance de atrasar esse momento para sair daquela coisa do fundo, algum minuto, por exemplo, pegar o telefone e ligar para alguém, isso é o suficiente, isso tira a pessoa. Por isso é tão importante essa noção, e para quem tem gente assim em casa ou conhecido, dá uma checada e tá meio próximo, isso ajuda sim e evita. E às vezes até a própria família não diagnostica isso, né? E vai passando, e a vergonha de pedir ajuda, né? E você, num momento desse, é um momento de desespero que você pode quebrar isso com uma palavra. Às vezes você tá num momento ruim, alguém sem saber, sem ter empatia, porque nem te conhece, ou porque até conhece, mas não percebeu, te fala uma coisa que pega de um jeito que você vê que é pior ainda, né? Vai alimentando aquela coisa negativa. Tem. Você falou, acho que a palavra-chave é empatia. Tem que ter, acho que empatia para conversar com os outros, em outras palavras. Você mencionou o ator que está fazendo a campanha da Natura, né? Que é um bom exemplo dessa outra situação que é um passo para o lado, digamos assim, da orientação sexual. Você já tinha mencionado isso. Que é a identidade, né? A identidade sexual é outra definição, né?
e, de novo, o desenvolvimento anatômico da região genital, e você mencionou isso mais cedo, é tão importante a coisa do... Né, são duas perguntas que fazem quando a gente vai ter filho, né? Se está tudo bem e se é menino ou menina, né? Quer dizer, na cultura é tão importante, isso é uma coisa que é agudo, né? Que a característica anatômica da região genital é uma coisa muito importante. Mas tem o lado neurológico, que não bate muitas vezes com as características, né? E a gente precisava saber um pouco mais de neurociência, né? E você até falou, você deu um passo adiante, comentou comigo de volta, vou deixar você expandir, que você falou em inteligência emocional de uma forma geral, né? A gente devia aprender isso no ensino fundamental, não? É verdade, porque a gente tem hoje, e nisso, né, nesses processos aí de autoconhecimento e tudo mais, né, eu tinha ouvido, eu não sei quem que eu vi, um especialista falando disso, né, porque na verdade a gente tem, na escola, tem educação física, na minha época tinha educação moral e cívica, eu nem sei se tem, como era no colégio de freiras, tinha educação religiosa, educação artística, e por que não tem educação emocional, né, para você desde pequeno tratar da questão da autoestima, do bullying, por que não desenvolver isso desde pequeno e criar essa inteligência emocional? Porque nossos pais nem sabem o que é isso também, porque eles também não tiveram isso. Né? Então, acho que a questão do emocional, tratado desde pequeno, né? Quando a criança chega numa adolescência, que ela já tem vários problemas, né, que vão sendo criados, e os hormônios também acelerando aí tudo, essa questão de aceitação, né? A gente sabe, muitas crianças, vários amigos meus tiveram separação de pais, né? Isso é muito traumático para a criança, né? Porque ela não entende porque os pais dela separaram, né? Ela nem tem condição de entender muitas vezes. E se a gente vai preparando, né, com uma pessoa, um psicólogo, uma orientação, quantas pessoas a gente pode salvar, né, de um processo depressivo, né, ou do próprio libertar da pessoa para a vida, para ela confiar no que ela está fazendo, para ela fazer uma coisa que ela se sente feliz fazendo, né, que eu acho que é quando você desbloqueia, né, as suas potencialidades, né, a partir do momento que você se aceita e você está bem consigo mesmo, né. Então eu acho que hoje a gente tem uma geração, né, de millennials, né, que a gente sabe que eles, em sua maioria, né, foram criados em ambientes protegidos, né, porque os pais, eles trabalham, estão fora, eles querem compensar, né, essa ausência mimando, né, dando tudo do melhor, e essa criança não trabalhou para conseguir quase nada, e ela acaba nem valorizando, porque dá tudo tão fácil para ela, né, e aí a gente está criando essa geração, que é perigosa, né, porque no momento que ele cai, né, e eu tenho pessoas próximas que tiveram já suicídios, inclusive por causa disso, de ela chegar no mercado de trabalho e ver que ela não vai ser gerente, diretor em um ano, que ela não vai ser, né, porque ela estudou em não sei aonde, ela vai ser a pessoa, né, já ter uma promoção e ganhar milhões, né, porque para ela foi tudo muito fácil, né. Então eu acho que essa competitividade que é cruel, porque do nada ela saiu da bolha e cai no mundo real, né? Quando você trabalha essas questões de inteligência emocional, isso vai reduzir muito, né, essas questões de frustração, de autoestima, né? E a gente sabe que, segundo dados, né, da Organização Mundial de Saúde, 14% da população mundial tem problemas, né, mentais, né, problemas de saúde mental, e aí dentro, né, a depressão está muito fortemente marcada, e que 75% dessas pessoas não têm atendimento necessário, que é a questão de quebrar o braço. Você quebra o braço, tem vários hospitais, mas você está com um problema emocional. Que hospital que você procura? Como que vem se desenvolvendo a saúde mental no Brasil, com os manicômios, com várias, né? A gente sabe que falta muito ainda no Brasil para a gente ter uma reabilitação emocional, na verdade, né, desses pacientes. Não, perfeito. Você mencionou a coisa da inteligência emocional como parte do currículo. Edson está conectado com a gente e ele fala que tô vendo ele aqui. Que ele ensina isso, né? Quer dizer, está aparecendo no currículo finalmente, chama de projeto de vida a disciplina dele que ele ensina. Que legal, quero ver. Está tentando ser integrado no currículo, que acho que é o passo na direção certa, né? Com certeza. Porque precisa de mais disso. Você mencionou a sua formação no Colégio Montessori,
que tem como filosofia te ensinar habilidades que servirão para a vida, né? Mais do que um currículo fechado, né? É verdade. Quando você olha para trás, esse é um modelo bom ainda, porque continua sendo uma coisa tão isolada. Então, por exemplo, no meu caso, né, essa questão, por exemplo, não foi totalmente, assim, não foi tratada, essa questão emocional, né, já que você prepara alguém para a vida, além das habilidades, né, dos skills e tudo mais que você pode ter, né, e como fica o emocional, né, na verdade, praticamente não se toca em nada do emocional ali, né, do desenvolvimento emocional. Claro que vai ter a questão, você está brincando, você está construindo, né, os jogos, as brincadeiras, tem aquela questão toda. Mas, por exemplo, na época eu tive vários episódios de bullying fortes, de bater, de coisas físicas que aconteciam no ambiente ali, que a professora estava presente, ela não era cega, nem muda, nem surda, ela tinha condições de ver, mas ela ficava quieta. Então, assim, acho que nem as pessoas que estavam trabalhando ali... Deixa a conexão do Juan estabilizar. Vários fãs do Juan estão conectados. É bom ver vocês, pessoal interessado no tratamento de fissurados em geral. Fala. Voltou. Você estava falando que a professora podia ter visto, mas não interviu. Sim, exato. Pois é, isso é complicado, né? Porque isso parece que, em termos gerais, né, a gente não lida bem com conflito, né? É uma coisa que a gente conversou também aqui em uma das entrevistas. A gente não tem uma boa formação para lidar com conflito e a diferença entre as pessoas. É verdade. Isso vem tudo de educação, né? Na tua área específica que você falou que, né, você tem interesse em vender um produto, qualquer que seja o produto, isso é uma coisa que é desenvolvido? Essa parte, essa intuição tua é mais aguçada para você saber quem é o cliente que mais promissor? Não? Eu acho que não é nem questão... Quando a gente fala vender, né, o processo de vendas, ele acaba entrando em várias questões, né? Tanto vender uma causa, né, que é o caso hoje, quanto vender uma ideia, ou quanto vender, enfim. E aí eu acho que essa questão também que eu vim trabalhando do emocional e que eu sempre gostei muito de comportamento humano, né? Então tem algumas coisas que eu gosto bastante, né? Principalmente alguns estudos do Paul Ekman, que cuida muito dessa questão dos sinais, da linguagem corporal, né? E como ela é refletida, né, de dentro para fora, enfim. E o comportamento humano, quanto mais você entende, mais você consegue prever alguns comportamentos também, assim como o comportamento do consumidor, que a gente estuda no marketing, né? Então eu acho que isso acaba sendo uma boa ferramenta também para desenvolver os relacionamentos pessoais e profissionais também, né? E conseguir ter uma visão maior de empatia também daquela pessoa, né? Porque não adianta eu querer vender uma coisa para uma pessoa que ela não tem aquela necessidade. Aí acabou, você não está dando uma boa solução para ela, né? Então a gente tem que pensar em todo, né, o diálogo das necessidades de ambos os lados e chegar num bom acordo bom para os dois, o que é uma boa parceria, né? Então acho que tudo na vida acaba sendo um processo de venda, né? Eu acho que sim. Acho que é uma boa maneira de você encarar as coisas é que o que você faz tem consequência e não são situações individualizadas, elas acabam que se intercadeiam, então vira um processo, entendeu? É verdade. Muita gente que está assistindo é interessado pela sua pessoa, pela sua atuação profissional, né? Tem muita gente que, por exemplo, tem alguma experiência ou profissional ou pessoal com alteração crâniofacial que a Smile Train apoia, né? Você ter essa experiência pessoal de uma diferença, isso te ajuda a engajar com essas pessoas que também têm a experiência paralela e te coloca na posição de vantagem, entre aspas, de você fazer atuar no papel que você atua? Eu acho que a chave, de novo, é a empatia, né? Porque a partir do momento que eu já passei por bullying, já passei por, né, várias questões aí de autoaceitação,
não pela fissura, né, mas por uma fissura emocional, vamos dizer assim, né, uma fissura na alma, no coração, e eu acho que isso acaba tendo muito a ver para eu entender o que essas pessoas passam, né, porque só quem passa por um processo de depressão vai entender o que é isso, por mais que você tente falar que é né, difícil, que é não sei o quê, só quem passa que vai entender todo um processo de depressivo, baixa autoestima, né? E a gente sabe que, infelizmente, né, por ser uma coisa fora do padrão normal, né, uma coisa que ainda é visível, né, porque você tem uma cicatriz, isso acaba gerando como um alvo aí de não aceitação da sociedade pelo padrão estético imposto e tudo mais, né? Então acho que eu acabo tendo essa intimidade, né, com a causa, até por ter passado, né, uma experiência muito forte, né, e marcante com essas questões, né? Não, perfeito. Eu queria começar a analisar com uma pergunta filosófica, aí eu deixo você falar o que você quiser para encerrar. E você mencionou, então eu vou desenhar um cenário para você pensar, e aí você encerra. Tá. Você mencionou os millennials como essa coisa de geração. Em 2050, a maioria da população mundial vai ser de millennials. Então, vai ser a primeira vez que eles vão ser 70% da população, vai ser muito mais do que nós, que somos as gerações anteriores. Isso é um fato. O segundo fato é que eles são muito mais diferentes de nós do que a gente era diferente dos nossos pais. Então, por um lado, muito do comportamento deles é consequência do nosso mau comportamento como educadores, né? A gente dava troféu por ter aparecido, né? A gente dá medalha por estar lá, né? Devia ser, né? Você só devia ganhar medalha quem chegou em primeiro. É verdade. Porque te gera uma noção de que tudo acontece. Aí você falou, né? Ser promovido no primeiro ano, tá frustrado com o trabalho, não gosta do que faz, não consegue se identificar, não consegue se achar e não lida muito bem, né, com perda. Tem muitas coisas boas dos milênios, todavia, né, que os dados mostram. Então, eles vão mudar o mercado porque eles não compram tanto assim, eles não têm essa coisa por materialismo tão grande quanto nós. Então, eles não querem casa necessariamente, é o carro, eles vão Uber, eles vão alugar. Eles não vão casar, vai aumentar muito a quantidade de pessoas não casando e optando por ter menos filhos. E uma última coisa, que eles são melhores do que a nossa geração, eles se cuidam mais. Eles se cuidam mais, comem melhor, são mais saudáveis. E, quer dizer, tem vários aspectos positivos, né, que tornam de repente tem uma luz no fim do túnel, eu quero dizer. Então, voltando ao início, vale a pena tentar conversar com essas pessoas que são intolerantes para argumentar de forma racional e dizer, olha, a sua intolerância não tem razão, porque isso tem um fundo biológico, não fui eu que escolhi, e por aí vai. E aí a gente pode estar falando isso de misoginia e o problema de machismo, a gente pode estar falando isso de racismo, a gente pode estar falando isso por orientação sexual, né? Todas essas áreas. Ou não, ou espera uma geração passar, porque daqui a pouco os milênios vão estar aí e as coisas vão melhorar de qualquer forma. Vale a pena essa luta agora de tentar mudar essa visão tem essa coisa intolerante, ou só espera que eles vão acabar. É verdade. Muito bem, muito boa a sua ilustração, né? Porque é claro, né, que também a gente tem coisas positivas, né? Mas e que com certeza está transformando e vai transformar muito rapidamente, né? Essa nova geração futura aí, pensando nessa questão de economia compartilhada, né, na questão do ambiental, até de causas sociais, né, que essa geração é mais envolvida, elas querem ser engajadas em alguma coisa, que elas querem mostrar que elas estão no mundo para fazer alguma coisa, né, mas eu acho que mesmo assim, né, esse trabalho emocional, assim como qualquer geração, é importante, né. Uma vez me perguntaram se eu fazia terapia, mas você faz terapia? Por que você faz terapia? Você não é louco? Aí eu falei, não, peraí, não é porque você é louco ou você tem algum problema, é para você se autoconhecer. Porque já que eu não tive isso minha vida inteira, e com, sei lá, acho que eu tinha
15, 18 anos que eu não fui fazer terapia, né? E me conhecer, e não foi nem por essa questão de homossexualidade, foi por outras questões, mas que hoje eu vejo que, no fundo, o problema ali tinha autoestima, que faltou alguns degraus lá para baixo para chegar na causa. Mas eu acho que, mesmo assim, né, de toda essa luta que vem, de todo esse movimento, né, da causa, né, é sempre válido, porque, na verdade, a gente pode tentar, né, tentar mostrar ou fazer com que as pessoas tenham empatia por essa causa e várias outras, né, sempre. Eu acho que isso acaba sendo uma luta diária, né, um exercício diário, né, não só, né, para essa causa, mas com outras questões muito fortes no Brasil, né, como racial e tudo mais. Mas eu acho que, no fundo, né, passando essas gerações, a tendência é que isso fique muito mais claro, né? Eu acho que quando a gente vai para um país que já está lá na frente, né, e olha para trás, como ele se chegou lá, né, foram várias gerações que hoje elas estão na nossa frente, mas que um dia a gente vai chegar lá, vai demorar anos. Eu não vou ver isso, mas um dia vai chegar, né? Então é todo um processo, né? Que, na verdade, a gente está... Né, quanto tempo existe o Brasil, né? Comparado com os outros países, né? Então, é um tempo, infelizmente, né? A gente tem várias mudanças aí para serem feitas ao longo do tempo na sociedade, e eu acho que essa questão, apesar de tudo, né, que vem sendo feito, a gente vê novelas, né, que é onde a gente tem a grande massa assistindo, vendo personagens, né, representando de várias formas, né, enfim, a questão do homossexualismo, né, dos homossexuais e tudo mais, mas é uma luta que eu acho que é diária, né, e que conforme vai se passando o tempo e vai se educando as novas gerações, né, a gente consegue, né, ao longo do tempo, fazer com que esses estigmas, né, como a gente fazendo hoje essa live, né, que parabenizo também pela sua abertura, né, por esse canal, e falar também desse tema, né, de vários assuntos, né, que você tratou nessa série maravilhosa aí de lives, pegando várias personas, né, mostrando a sua relação com a sociedade, com vários dos temas, né, a gente pode ver mulher, a gente pode ver negro, a gente pode ver, enfim, várias representações de uma sociedade que no Brasil, né, eu acho que não sei qual país a gente pode ter tanta população misturada geneticamente, porque eu tenho a gente tem minha avó, né, da Bahia, tem índio, negro, português, da Espanha tem os mouros, enfim. Aqui no Brasil a gente tem essa miscigenação total, então é praticamente impossível alguém falar que é racista, porque lá no fundo você tem algum gene que veio da África, né? Então, se a gente começar a parar para pensar, né, a gente precisa ter muito mais empatia e amor aí do que negações e tudo mais. Não, perfeito. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado a você. Você está encerrando, começando a última semana dessas conversas. A gente vai encerrar aqui sexta-feira falando de dor na quinta e dança na sexta. E que legal. Essas conversas todas ficam gravadas e as pessoas podem, então, checar depois. Juan, obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Você é a pessoa que tem uma óbvia qualidade profissional e de novo, tempo e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Até mais, obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigado a quem prestigiou a gente aqui. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.